todas muito bem-vindas a boa parte do nosso dia. O nosso tema de hoje é solte a bagagem pesada. Eu sou Ingrid Nobre, eu acredito que Deus tem grandes sonhos para a sua vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. A fonte da vida que me encontrou. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Nosso tema hoje é solte a bagagem pesada e a nossa base bíblica está em Mateus 11, 28. Vamos orar? Senhor Jesus, Paizinho querido e amado, obrigada, Deus. Obrigada por esse tempo contigo, na nossa manhã, na nossa primícia do dia que está começando, de uma semana novinha. Obrigada por essa oportunidade, essa liberdade que temos, Pai, de te adorar, de te louvar publicamente, Pai, de buscar a Tua palavra juntos, em unidade, de aprendermos mais sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, Deus, que é tão maravilhoso, tão infinito, pela Tua misericórdia que se renova todas as manhãs, que está sempre pronto a nos perdoar, a nos receber, a nos abraçar. Obrigada por isso, Senhor. Prepara agora, Deus, essa mensagem que corta em primeiro lugar o meu coração, que ela venha como uma semente e que caia em cada coração aqui como um terreno fértil, como uma terra fértil, para que ela cresça, frutifique, floresça e que a cada dia a gente possa se parecer mais contigo, em nome de Jesus. Pai, corta os nossos corações, prepara toda a sensibilidade para que a gente receba essa mensagem da melhor forma possível, tira qualquer distração, traz as pessoas certas, leva essa mensagem para as pessoas certas, essas palavras, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos e eu te peço, Deus, brilha através da minha vida, Pai. Coloca as tuas palavras na minha boca e que aqui seja tudo sobre ti, Pai, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. É tudo para ti. Brilha, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Bom dia, cá. Não quero mais buscar em outras fontes. Mensagem do dia tem o tema: recebam, solte a bagagem pesada. Nossa base bíblica está em Mateus 11, 28, que diz assim: plena segunda, hein? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Bom dia, Franciele. Gente, que loucura, né? Olha como Deus é maravilhoso. Olha a palavra dele para nós nesse tempo de hoje, aonde quem tá cansada levanta a mão, né? Eu duvido que tenha alguém que vai ouvir essa mensagem que não vai se identificar. Então vamos lá. Você está cansada? Descanse. Não tenha receio. Durma bem. Alimente-se adequadamente. Evite barulhos. Fuja das multidões e aquiete o corpo e a alma. Sua mente está exausta? Pratique a contemplação. Leia um bom livro. Cansar faz parte da vida. É natural, é normal. Até as coisas boas cansam, como um dia de praia, intenso, gostoso, mas que no final a gente se cansa. No entanto, se você está sobrecarregada, isso indica que assumiu responsabilidades que não deveria. Pega essa chave. Está carregando uma bagagem além das suas forças. Ter sabedoria para discernir o que não nos compete nos livrará da exaustão. Muitas vezes, na intenção de fazer o melhor,
acabamos ultrapassando o nosso limite. E isso nos impede de avançar. Nossa vida paralisa e pensamos em desistir, quando na verdade só precisamos abandonar demandas que jamais deveríamos ter aceitado. Nossa incapacidade de dizer não está arruinando nossas prioridades. Solte, portanto, sua bagagem pesada. Confie suas preocupações ao Senhor e permita que Ele cuide daquilo que você não é capaz. Jesus nos chama a uma vida de equilíbrio. Ao nos afastarmos das pressões e encargos constantes e nos voltarmos para Ele, encontramos um alívio que nos revitaliza por completo. Esse descanso não é uma fuga, mas uma restauração, porque Ele nos capacita a enfrentar os desafios com energia e perspectiva renovadas. O Senhor quer que tenhamos sabedoria para dizer não, quando necessário, e que busquemos quietude, paz e repouso nele. Aceite o convite de Jesus e solte suas cargas. Apenas descanse em sua presença. Uau! Quem recebe essa mensagem? Quem tá cansada e sobrecarregada? Eu aqui. Bom dia, Thalita. Bom dia, Ká. Eu aqui, dentro do meu trabalho, falo muito com mulheres cansadas e sobrecarregadas. E eu desejo que essa mensagem chegue daqui, diretamente dos céus, me usando como instrumento no seu coração. Quando você estiver cansada, ao invés de desistir, descansa. Descansa. O Senhor é o nosso Paizinho tão amado e tão querido que Ele está pronto para te receber, para te segurar no colo, para te dar descanso, para te dar alívio. Quando eu estava lendo essa palavra para preparar ontem, eu lembrei algo que tem ficado na minha cabeça e não veio na minha cabeça ontem, na hora dessa palavra. Já está na minha cabeça há mais ou menos uma semana. E Deus é tão maravilhoso porque Ele vai preparando tudo, né? E eu sabia que eu ia ler uma palavra sobre isso, porque eu estava aqui pensando até numa forma de fazer isso numa imagem para poder postar. Enfim, isso estava muito forte no meu coração. E aí ontem, quando eu vi essa palavra, eu falei, uau! Quando eu era pequena, os meus pais sempre foram comerciantes, né? A gente sempre teve comércio, talvez daí também venha essa minha facilidade com a oratória, com a comunicação, com as vendas, né? Com o marketing. Sou muito grata e honro os meus pais por isso. Eu lembro que naquela época eu vivia reclamando, né? Porque meu pai me colocou para trabalhar novinha e eu trabalhava mesmo, igual os funcionários da loja. Tinha horário para entrar, horário para sair. E óbvio que naquela época eu não entendia nada e eu achava um saco muitas vezes. Mas o quanto eu agradeço por isso hoje, né? O quanto eu sou grata, porque isso me formou a mulher que eu sou hoje. E aí o meu pai sempre foi muito apaixonado pelo negócio dele, sempre foi um cara de muito esmero, de muito capricho. Eu fico até emocionada de falar, porque eu aprendi muito capricho com meu pai. Ele não é um cara que consegue fazer nada mais ou menos, sabe? Ele faz tudo lindo, tudo muito bem feito, tudo com muito capricho, com muito zelo, tudo pra sair bonito, da melhor forma. A beleza importa. Ai, gente, fiquei emocionada. E aí, por conta disso, o que acontecia? A gente era comerciante, aquela loucura, né? Não tem feriado, não tem Natal, Ano Novo, trabalha até sábado tarde. E essa talvez tenha sido uma das dores que eu senti e um dos motivos pelos quais eu também, sendo comerciante, quando a Laura nasceu, quando eu descobri que estava grávida, a primeira coisa que eu fiz foi fechar minha loja no shopping. Porque eu entendi que eu não queria viver essa vida louca que, claro, tem coisas maravilhosas, mas também tem coisas, né, que não são tão boas assim, a gente vai fazendo escolhas na vida. Mas volta pra história, Ingrid. E aí, por conta do meu pai ser um cara muito caprichoso e muito detalhista e muito ligado com a beleza e tudo mais, a nossa loja sempre foi uma loja muito bonita, que chamava muita atenção, muito decorada. Minha mãe é decoradora de formação. Meu pai sempre foi muito ligado com essa coisa da arquitetura, da obra. Ele faz muito essas coisas. E o que acontecia? Todo feriado, mas todo feriado que tinha, meu pai inventava alguma
reforma para fazer na loja. Tinha uma que era básica, que era tipo 7 de setembro, que era um feriado um pouco mais longo, e aí ele fazia tipo uma transformação, não sei que tanto que tinha reforma pra fazer naquela loja. E aí botava os funcionários tudo para trabalhar, e era uma delícia, porque a gente sempre foi essa família muito acolhedora, então as pessoas que trabalhavam com a gente se tornavam amigos, família, era uma delícia. Todo mundo ia trabalhar felizaço, minha mãe fazia comidinha, levava pra gente, a gente passava o dia lá, era uma delícia, né? Pintor pra cá e a gente tirando coisa pra cá e coisa pra lá, enfim, muitas histórias, muitas memórias, né? Acho que por isso que eu me emocionei. E aí... por que eu tô contando isso tudo, né? Porque essa imagem tá na minha cabeça há mais ou menos umas 2 semanas, talvez me preparando para essa mensagem ou para algo. Toda vez que a gente ia carregar alguma coisa, eu queria ajudar meu pai, porque eu tenho essa cara de princesa, gente, mas é por enganação, viu? Esse cabelinho louro. E aí eu sempre fui meio que a mulher que faz tudo, que carrega, que leva. Eu até tenho que tratar isso em mim para poder ter o meu lugar, né, de receber essa honra de ser cuidada. E aí, durante muito tempo, eu sempre fui essa mulher que carrega, que faz, que fura com a furadeira, que resolve aqui, que resolve ali e tal. E aí, toda vez que meu pai ia carregar alguma coisa, tudo isso pra chegar nesse momento com vocês. Toda vez que meu pai ia carregar alguma coisa, lá tava eu, né? Então ia carregar um balcão de um lado pro outro. Pai, deixa que eu te ajudo. E até hoje é assim, eu ajudo muito ele a fazer a coisa pesada, sabe? E eu faço com orgulho, uma felizaça e tal. E aí eu lembro que eu era novinha e eu queria ajudar e o meu pai deixava pra me incentivar, né? E eu vou trazer isso pra Jesus, porque ele é o nosso pai, né? Ele é o nosso paizão. E aí eu conseguia achar e ficar feliz porque eu achava que eu tava super carregando o móvel junto com ele. Mas óbvio que hoje, eu adulta, entendo que ele tava fazendo toda a maior força. E eu tava só segurando, né? Na verdade eu não tava carregando, eu tava segurando. Aquilo tava apoiado na minha mão e ele tava praticamente carregando o móvel sozinho e eu do outro lado achando que eu tava fazendo a maior força, né? E ele fazia questão de fazer isso pra mim, porque isso me encorajava, isso me deixava mais forte, né? Isso aumentava minha autoestima e me deixava feliz o fato de poder estar ajudando. E com Deus é assim. Com Deus a gente muitas vezes pensa que tá carregando muito, mas quem tá fazendo toda a força é Ele, sabe? Então eu queria que vocês imaginassem, feche teus olhos aí, imagina uma cena onde você tá carregando algo muito pesado nas costas e assim, no nível que você tá até curvada, carregando algo muito pesado nas costas, só que Deus tá lá, ó, em cima de você, segurando e fazendo toda a força. Toda a força tá com Ele. E você tá achando que tá aqui sofrendo, mas Ele tá lá, ó, segurando pra você. É Ele que tá fazendo a força. É assim que Deus quer receber a gente. Ele quer fazer o melhor por nós. Ele quer dar o melhor por nós. Ele quer fazer a parte mais difícil. Ele quer segurar a carga. Solta, entrega pra Ele. É sobre isso. Não é pra você se matar desse jeito. É pra você fazer as coisas certas. Quando a gente está alinhada com Deus, a gente consegue enxergar quais são as coisas certas verdadeiramente. Aonde é, Deus, que eu preciso colocar a minha energia? Quais são as coisas que eu preciso aceitar e pegar para mim e cumprir e fazer? Quais são as coisas que eu preciso delegar porque outras pessoas podem fazer para mim? Quais são as coisas que eu preciso dizer sim e quais são as coisas para as quais eu preciso dizer não? Me ajuda, Deus, a discernir isso, porque senão a gente fica altamente sobrecarregada. São tantos pratinhos, tantas funções, tantos papéis para a gente cumprir todos os dias. E a gente precisa entender quais são os nossos verdadeiramente. Aqui eu preciso ir, ali eu preciso estar, precisa de mim, é a minha energia que precisa estar lá? Ou será que eu preciso pegar esse meu potinho de energia, de combustível e focar e colocar ele no lugar certo, nas pessoas certas, nos ambientes certos, nas funções certas? É pedir para Deus todos os dias nos capacitar a entendermos aonde está o nosso lugar, para que a gente possa carregar o peso verdadeiro, o peso que é nosso, o peso que a gente precisa carregar.
Então, se você tá cansada, descansa. Muitas vezes a gente tem vontade de desistir quando tá cansada, né? Mas a gente só precisa de um descanso. Quem sabe você esteja precisando caminhar na praia, sentir a areia no pé, ou no parque, se na sua cidade não tem praia, perto de uma natureza. Quem sabe você esteja precisando fazer algo que você gosta muito. Se permitir não fazer nada. Meu Deus, que difícil não fazer nada no mundo de hoje, né? Na nossa correria, nas nossas tantas demandas. Como é difícil a gente se permitir não fazer nada. É uma cobrança onde a superprodutividade, a exaustão chegaram a ficar até bonitas, né? É a glamorização da sobrecarga. Se você não tá fazendo nada, você já é julgado. Tem alguma coisa errada. Tá parada? Oi? Não pode. A gente precisa descansar. A gente precisa se reconectar para que a gente possa estar sempre pertinho da fonte, sempre pertinho de Deus. Então pega essa carga pesada, lembra do paizinho? Segurando aqui, ó. Pega essa carga pesada e solta nas mãos de Deus. Deixa Ele te ajudar, Ele quer te ajudar. Ele quer fazer por você, Ele quer fazer junto com você. Deixa o difícil para Ele, a gente fica com o fácil. É tão bom a gente poder pensar assim. Eu sei que hoje é segunda-feira e aí eu fiquei pensando, caramba, já vou vir com uma mensagem de sobrecarga, de descansa, solte a bagagem pesada. Mas eu tive certeza que essa era a mensagem que talvez você esteja precisando receber. Eu recebi a minha parte, porque essa mensagem corta em primeiro lugar o meu coração, para que depois ela corte o de vocês através da minha vida. Eu muitas vezes me sinto sobrecarregada, cansada. Tem certas coisas que às vezes dá vontade de desistir, né? Mas aí a gente precisa lembrar que Deus está lá sustentando. Se é de Deus, vai dar certo. Se você tem certeza, se Deus colocou esse sonho no teu coração, se você se sente bem quando você faz isso, se esse é o teu verdadeiro propósito, se essa é a tua função dentro daquela engrenagem no corpo de Cristo, onde cada um faz a sua parte, o plano perfeito de Deus se cumpre. Continua. Mesmo que você se canse, Deus vai te honrar. Deus vai te dar um descanso, vai te dar um refrigério. Deus é tão maravilhoso que às vezes você dorme pouco tempo e você está exausta. Mas se você está alinhada com os verdadeiros desejos dele para sua vida, aquilo é cumprido da melhor forma. Aquelas poucas horas de sono se tornam um grande descanso. Ai, gente, tem um passarinho, coisa mais linda na minha janela. Não deu pra eu não olhar. Porque Deus fala tanto comigo quando o passarinho vem da minha janela. Ai, queria ter conseguido virar a câmera pra você ver. Ai, gente, que loucura. Deus é maravilhoso, né? Presente. Obrigada, Senhor. Ai, gente, tô super emocionada hoje com essa palavra. Solte a bagagem pesada. Solte a bagagem pesada. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Você escutou, cara, o pipiu dele? Ai, Leidinha, bom dia. Má, bom dia. Léo, Maíra, Adam. Bom dia, amores. Bom dia. Ai, maravilhoso, gente. Eu quero que vocês saiam daqui hoje dispostas a descansar. Quem aí tá disposta? Quem tem coragem de descansar? Teremos um feriadinho essa semana, né? E a gente precisa aprender a descansar. Queria falar sobre isso aqui com vocês também, sabe? Muitas vezes a gente tem a sensação de que descansar é não fazer nada. Só que a gente pode descansar fazendo coisas. Descansar fazendo coisas mais leves, descansar fazendo coisas que nos dão prazer. Quais são aquelas coisas que quando você faz, você se sente tão bem, tão leve, tão restaurada, que aquilo praticamente não é uma energia gasta. Talvez realmente o seu dia esteja com as horas contadas, talvez você esteja trabalhando num grande projeto, ou você está vivendo um período da tua vida onde você escolheu intencionalmente se dedicar com mais afinco. Talvez você tenha uma bebê pequenininha e aí você precisa dispor dessa energia. Afinal, a idade dela é agora, ela é pequenininha, não tem como você escolher isso.
Eu não sei qual é a situação que você está passando aí, mas quais são as coisas que quando você faz, aquilo te dá uma tranquilidade, um descanso? Talvez a gente possa descansar fazendo coisas. O descansar não precisa ser simplesmente parar. O descansar pode ser fazer coisas mais leves. O descansar pode ser brincar com os nossos filhos. O descansar pode ser treinar. O descansar pode ser fazer algo pra você, tomar um banho. Sabe aquele banho premium? Gostoso, sentir a água caindo, se arrumar, ficar cheirosa, ficar bonita, se sentir bem. Isso muitas vezes é um descanso para nós. Então se permita. Para de achar que você tem que ser a super mulher, que tem que conseguir fazer tudo da melhor forma, do melhor jeito, para agradar todas as pessoas. Não, você não precisa. Tá liberada. Não precisa. A gente só precisa agradar ao Senhor. É a Ele. É Ele em primeiro lugar e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, em plena segunda-feira, recebe esse refrigério, esse carinho no seu coração. Solte a bagagem pesada. Se você estiver cansada, descansa. Descansa, sabe por quê? Porque um dos segredos da vida é não acumular. Eu falo isso muito dentro do meu projeto, do meu trabalho, eu trago isso para o mundo físico da organização, né? O segredo é não acumular aquele monte de roupa na cadeira que fica jogada no quarto. O segredo é não acumular um monte de coisa para fazer, porque aí quando acumula, você vê aquilo tudo gigante na tua cabeça, na tua frente, e fica muito mais difícil. O segredo é não acumular o pedido de desculpas ou a conversa com o marido quando algumas coisas não estão saindo tão bem. E aí você vai deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, e quando você vê, tem um muro entre vocês dois e o relacionamento está cada dia mais difícil. Em tudo na vida, o segredo é não acumular. E a gente não tem sobrecarga de um dia para o outro. A sobrecarga vem porque a gente acumula o cansaço. É um cansaço, depois outro cansaço, depois outro cansaço. E aí quando você vê, você tá bugando. Existe hoje altos índices de burnout materno, de burnout de mulheres, donas de casa. O burnout não é algo só do mercado corporativo. Cada dia mais as mulheres estão exaustas, estão cansadas, sobrecarregadas. E a gente não pode deixar isso acontecer. Sabe por quê? Porque isso muitas vezes nos rouba do nosso propósito, nos rouba de fazer aquilo para o que Deus verdadeiramente nos chamou para fazer. Então, descansa. A palavra hoje é essa: descansa. Descansa nos braços do Senhor, no colo do nosso Paizinho, que está disposto a te cuidar da melhor forma possível, para que você possa receber esse refrigério, para que você possa ter as tuas forças renovadas e que você possa cumprir, sim, o teu propósito da melhor forma possível, alinhada com Deus e fazendo aquilo que precisa ser feito e não se distraindo com coisas que talvez estejam te tirando do foco. Então pede para Deus, e a gente vai pedir agora juntas em oração, para que Ele nos capacite a entender tudo isso, né? Porque como é difícil quando a gente está no meio da bola de neve, no meio da loucura, no meio de todas as coisas acontecendo, como é difícil a gente conseguir ter discernimento para escolher descansar, como é difícil a gente se permitir fazer isso. E hoje eu te convido, Deus está te convidando a descansar. Descansa, deixa o pesado para Ele e fica com o leve, fica com o mais fácil, que Ele quer cuidar de tudo para você. Senhor Jesus, Paizinho querido e amado, obrigada, Deus, por essa palavra que corta tanto nosso coração. Puxa, Deus, nós vivemos um tempo de tanta sobrecarga, de tantos afazeres, de tantos pratinhos para equilibrar, de tantas funções, de tantos papéis. Então queremos, Pai, verdadeiramente conseguir soltar essa carga nas Tuas mãos, Pai. Te deixar, nos ajudar, Pai. Que a gente possa a todo momento lembrar de Ti, segurando aquele peso e deixando com que a gente acredite que a gente está fazendo muitas coisas,
Porque Tu, Pai, quer sempre nos deixar com a parte fácil. Tu tá aqui para nos honrar e para fazer a parte difícil para nós, para segurar o grande peso. Obrigada por isso, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Paizinho, pelo Teu amor. Sonda, Deus, o nosso coração, nos capacita para que possamos ouvir Tua voz, para que possamos entender qual é a hora certa de agir, qual é a hora certa de ficar, quais são as tarefas que precisamos delegar, quais são as coisas que precisamos tirar das nossas costas, das nossas funções e que outras pessoas podem sim fazer no nosso lugar tão bem quanto nós, talvez melhor às vezes. Que a gente possa matar qualquer orgulho que possa existir de que a gente faz melhor, Pai. E delegar coisas que vão nos aliviar e que nos vão deixar livres para cumprirmos o Teu verdadeiro propósito para nós, Pai. Os Teus sonhos, os Teus planos desde o ventre da nossa mãe, Senhor, nos capacita a isso. Em nome de Jesus, Pai, que possamos estar atentas à necessidade de descanso, à necessidade de dizer não, Pai. Que saibamos dizer não para coisas que não são para nós. Nos ajuda a identificar quais são essas coisas, Pai. Precisamos de Ti, Deus. Então nos capacita, nos ajuda, nos cuida, Pai. Obrigada por tanto amor, obrigada por tanto zelo, obrigada porque Tu és um Deus de provisão, Tu és um Deus de maravilhas, Tu és o Deus do impossível, Deus dos milagres. Obrigada, Deus, obrigada. Obrigada por nos deixar escolher a boa parte que nos permite estar contigo, Pai, aqui agora, te adorando, te louvando, aprendendo mais sobre a Tua palavra e entregando a primícia do nosso dia para Ti, Pai. Obrigada por isso, obrigada, Senhor. Obrigada em nome de Jesus por tudo e por tanto. Brilha através da nossa vida, Pai. E nos permite descansar no Teu colo. Nos ajuda, Pai, a conseguirmos descansar no Teu colo. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, amores. Amém, amém, amém. Marcela, Mirella, Jane, né? Obrigada, gente. Amém? Lembrei enquanto eu tava orando que, nossa, era tão necessário para essa palavra, não falei, mas vou falar agora, né? Essa semana eu tava fazendo alguma coisa, semana passada, não lembro o que era. Mas eu escutei assim, audivelmente, Deus falando assim pra mim, ó, no ouvido, no pé do ouvido. Marta, Marta. O quanto Marta e Maria nos ensinam sobre cansaço, né? O quanto que eu podia ter trazido isso nessa palavra, gente, mas Deus me levou pro lado do pai, do cansaço, do móvel, enfim. Mas recebam essa palavra também. Maria e Marta nos ensinam muito sobre cansaço, sobre a gente escolher a boa parte, que dá nome ao nosso devocional aqui todos os dias, às 5h55 da manhã, que é a gente poder escolher sentar aos pés de Jesus, mesmo quando o mundo tá pegando fogo, mesmo quando tem um monte de coisa para fazer, 1000 demandas gritando. A gente precisa escolher a boa parte, porque é algo de princípio. Quando a gente escolhe a boa parte, quando a gente se permite, mesmo no meio de tantas tarefas e mesmo no meio do caos e de cansaço, sentar aos pés de Jesus e entregar para Ele e adorar Ele e dar esse tempo de qualidade para Ele, a gente se renova e aí sim a gente tem mais força para fazer as nossas tarefas de Marta, porque sim, elas são tão necessárias, né? Mas Marta, Maria escolheu a boa parte e essa nunca lhe será tirada. Amém? Um beijo gigante, menina. Semana linda para nós. Que Deus abençoe e cuide das nossas famílias, dos nossos dias. Que a gente tenha uma semana produtiva, especial, cheia de boas notícias e abençoada em nome de Jesus. Beijo gigante. Amanhã tamo juntas. Tchau.